Boa noite, todos os amigos que escutam, que estão conosco em mais um estudo virtual. Vamos dar continuidade aos nossos estudos desse mês de junho, fazendo no início a nossa leitura de harmonização do livro Páginas de Fé. O Senhor está no leme, é o título da mensagem, de número 22. Realmente, a terra de agora assemelha-se a uma embarcação sob a tempestade. Alteiam-se as ondas da violência, sopra o vendaval da discórdia. Ameaçadoras nuvens pairam no horizonte, a tripulação se desarvora. Nada temamos, porém. De novo brilhará o sol no firmamento. Prossigamos adiante, singrando as águas revoltas com a imprescindível bússola da fé. Seja o trabalho no bem o nosso farol para a travessia das grandes dificuldades. O Senhor está no leme. Mensagem do irmão José. Então, queridos amigos, vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações e fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais que nos ajudam com esse trabalho feito de forma virtual, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco mais sobre todos esses acontecimentos, sobre a nossa existência, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, para que possamos tirar o melhor proveito desses momentos de aprendizado. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros, questões 1003 a 1009. Essas questões, elas têm como tema das penas e gozos futuros, e uma coisa que a gente vai observar em comum entre elas, uma das coisas, é a questão do castigo. E as dúvidas tiradas aqui com os amigos espirituais do Livro dos Espíritos sobre esse castigo e sobre a duração desse castigo. Quando a gente vai lendo as respostas, e nessa parte do Livro dos Espíritos, a gente também tem muitas mensagens depois de Santo Agostinho, de Platão, de São Luís. Então a gente vai, junto com essas respostas perguntadas por Kardec, junto com essas mensagens trazidas por esses espíritos, a gente vai tirando a seguinte lição, de que o castigo, que às vezes nós somos acostumados a entender como algo que é dado a gente mediante alguma atitude que nós tenhamos, na verdade, ele é só o resultado, ele é só a consequência de uma atitude que nós tivemos. Então, esse entendimento, ele é muito importante porque ele tira a gente de uma condição de vítima e coloca a gente numa condição de responsável por aquilo que a gente faz. E é muito interessante porque quando é perguntado se esse castigo é para sempre, se esse castigo é eterno, a espiritualidade vai responder que não é para sempre e não é eterno, porque a condição do espírito não é para sempre e não é eterna. A condição de ignorância, né? Porque eternos nós somos espíritos imortais, mas a condição de ignorância, a condição de infelicidade, essa é temporária. Sim, ela pode durar muito tempo. Ela pode durar séculos, ela pode durar existências, mas ela não é eterna, justamente porque nós estamos sempre evoluindo. Então, quando a gente tem esse entendimento de que o castigo não é algo que alguém nos dá, e sim é algo que nós provocamos, nós conseguimos entender que quanto mais
o nosso comportamento melhorar, mais a gente vai evoluir e menos castigo, e aí a gente já vai colocando esse castigo entre aspas, né? Menos esse castigo, menos essa noção de castigo que a gente tem, ela vai acontecendo. Por quê? E aí é muito interessante a gente pegar uma passagem desses trechos que eu comentei, que é num trecho falado por Platão, que ele vai falar assim: eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Então, um exemplo bem simples é quando a gente tá de repente passando por alguma ansiedade, ou não tá passando por uma ansiedade, mas a gente vai numa festa, a gente vai em algum evento e a gente come muito, a gente come coisas às vezes que a gente não pode comer e o nosso organismo ele reclama e a gente passa mal. E aí é muito comum, quando a gente passa mal, a gente fala assim: Deus me livre, eu não posso nem ver isso na minha frente. Ou não, isso nunca mais vai se repetir, porque eu não quero passar mal igual eu passei dessa vez. Então eu não vou comer de novo desse jeito, ou eu não vou comer tal coisa que eu comi. Mas o que que acontece? Quando nós comemos, nós abusamos daquilo que não poderíamos abusar, o nosso organismo reagiu. Não foi Deus que olhou e falou assim: olha, eu vi que você abusou, eu vi que você comeu daquela comida que você não podia comer, então eu vou te mandar um castigo para você aprender. Não, não é isso que acontece. Nós geramos esse mal-estar. Aí o que que acontece muitas vezes? A gente melhora, a gente para de sentir aquele incômodo, mas numa próxima oportunidade a gente repete o mesmo comportamento. A gente come de novo, a gente abusa de novo e a gente passa mal de novo. E aí a gente pensa: então eu sempre vou passar mal? Eu para sempre vou passar mal? Sim, para sempre, enquanto você abusar, enquanto você fizer o mesmo comportamento, você vai ter a mesma reação. O que vai acontecer é que com o aprendizado e com a evolução, nós já não vamos cometer certas atitudes. Então não é que nós vamos deixar de ser castigados, porque ninguém nos castiga. O que vai acontecer é que nós vamos parar de provocar o que enseja esse castigo, o que a gente entende como castigo. Então, na verdade, não é que a gente vai parar de ter as consequências, a gente vai parar de dar as causas, porque aí naturalmente as consequências vão deixar de existir. Então, todas as perguntas que a gente tem aqui desde da 1003 até da 1003 até a 1009, a gente vai ter perguntas nesse sentido, né? De se pode durar eternamente os sofrimentos do espírito. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas. Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado. E as respostas, elas vão seguir sempre nesse sentido, que tudo vai depender do livre-arbítrio. Tudo vai depender de como a gente enxerga, de como a gente lida com aquela situação. Existe até uma frase que as pessoas falam muito, que na verdade não importa se você tem uma dificuldade, se você tem um desafio. O que importa é como você lida com ela, né? Porque na verdade tudo tem a ver com a nossa vontade, tudo tem a ver com a nossa percepção. E claro que é por isso que a gente então reforça a importância do estudo, porque nós só somos capazes de perceber algo, seja em nós ou seja no outro, se a gente tem o conhecimento daquilo. Porque senão é tudo igual, senão é tudo a mesma coisa. Então é por isso que nós precisamos entender isso que os nossos amigos espirituais nos trazem, principalmente entender essa ideia que foi colocada durante muito tempo, que é a ideia de que se você faz o bem, você vai para o céu. Se você faz o mal, você vai para o inferno. Porque existe uma ideia de que tem um julgador, e esse julgador é que vai ser responsável pelo julgamento, né? Falando, usando aí um pleonasmo, o julgador
vai fazer esse julgamento de quem deve ir para um lugar ou que deve ir para um outro, sendo que, na verdade, essa pessoa somos nós mesmos. Nós decidimos o nosso caminho. Nós decidimos para onde nós decidimos o nosso futuro, nós decidimos as nossas penas e gozos futuros através do que a gente faz hoje. Na sequência aqui dessas passagens que eu comentei que tem no final dessa parte, que são as mensagens dos Espíritos, nós temos também uma mensagem de Paulo, apóstolo, e ele vem falando no início. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E aqui a gente tem, interessante, né, esse trio, a justiça, o amor e a ciência. A gente vendo a importância que a ciência tem, porque ela, quando a gente fala, né, quando a gente aborda essa vaidade do homem, que o homem precisa de algo que seja comprovado pela ciência para ele poder acreditar, aí tudo bem. Não é bem assim. O homem uma das questões do espiritismo, deixar com que o homem vá amadurecer nessa ideia, é justamente ele diminuir essa vaidade dele. Mas, por outro lado, é claro que a ciência é importante. E é tão importante que Paulo vem aqui falando isso pra gente. Depois, ainda sobre o castigo, ele continua. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade para a experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, o que a gente vai entendendo aqui? Que esse castigo, na verdade, ele só vai existindo enquanto ele tem uma razão de aprendizado. E aí a gente vê também, não só nesse capítulo, como em vários outros, a gente vê que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus é justo. Então não faria sentido ele criar algo para punir. Ele criar algo sem uma utilidade, só por uma como a gente fala, só por uma questão de, eu quero, assim, e isso não tem nenhuma utilidade. Então, quando a gente lê isso aqui, o castigo só tem por fim a reabilitação e a redenção, é o que a gente vê no sofrimento, é o que a gente vê nas dores. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser, ou seja, a razão do ser é a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Então, imaginar que você vai ficar sendo para sempre castigado é imaginar que a gente nunca vai evoluir e nunca vai deixar de cometer erros, porque o castigo está intrínseco a isso. Na sequência ainda, a gente tem: com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. E o Espiritismo lhe dá essa explicação. O que a gente está vendo aqui? Aquilo que eu comentei anteriormente. De que fazemos o bem, vamos para o céu. Fazemos o mal, vamos para o inferno. Sem entender muito bem o que isso tudo significa. E aí é o que ele fala aqui. Quando nós somos apenas doutrinados a seguir dogmas, porque sim e porque não, sem entender o que está por trás daquilo, é muito fácil aquilo se desfazer, é muito fácil aquilo cair, porque não tem uma base, não faz sentido. Nós somos seres que precisamos que algo faça sentido para nós, para aquilo não se
não se tornar uma coisa frágil. Então, aqui é muito importante isso que ele fala, e o Espiritismo dá essa explicação, mais uma vez, através do estudo, da reflexão, do debate, para a gente poder entender isso direitinho. E para finalizar, em um determinado momento, vai ser mencionado aqui outra contradição, porque dentro desse estudo das penas e gozos futuros existe esse conflito de ideias, né, que a gente estava falando o tempo todo, de que o castigo é algo que alguém proporcionou, o castigo é algo que foi dado por alguém. E ele vem falando que, na verdade, não poderia ser essa forma e vem falando das contradições. E uma das contradições que ele menciona aqui seria outra contradição, pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isso possível racional? Então ele coloca uma coisa e depois ele mesmo questiona: será que Deus, sabendo de tudo, ele criou os seres, será que ele criaria um ser para estar fadado ao erro? E aí ele responde: com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia sem dúvida que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. Então Deus sabe que a melhor forma da gente aprender é através do experimento, é através do erro. E isso a gente vê muito com a criança, né? A gente vê muito, não só com criança, com adultos também, mas a criança é mais fácil da gente dar o exemplo. Quando um adulto fala, não faz isso, e a criança teimosa, ela vai e faz, né? A gente vê isso com exemplo de choque, a gente vê isso com exemplo de queda, de fogo, né? Que os adultos já sabem, então o adulto fala, não faz, mas a criança faz, porque ela tem que entender, ela tem que experimentar. Então nós às vezes nos questionamos, poxa, por que Deus já não nos fez perfeitos? Será que nós, criados, já perfeitos, sem precisar passar por isso tudo, nós entenderíamos a razão das coisas? Nós daríamos valor a tudo que nós temos? Então, meus amigos, saibamos disso, que Deus é perfeito na sua criação, e Deus é perfeito em criar tudo com um propósito, tudo com uma utilidade. Então, que nós passamos a ter esse entendimento, que o castigo, ele é, na verdade, uma reação de uma ação que nós mesmos praticamos, e que não existe um castigo eterno, como não existe uma pena eterna, dada a nossa condição de espíritos em evolução. Que nós possamos ficar com esse entendimento, que nós possamos fazer essa leitura desse capítulo, dessas mensagens no final, trazidas pelos nossos amigos espirituais, e que nós possamos, baseados nesse aprendizado que a gente teve hoje, já começar a cuidar do nosso presente, porque o nosso futuro, ele só é uma consequência do que fazemos no nosso presente. Então não vamos deixar para amanhã, né, o que podemos fazer hoje. Já vamos tentar ir nos adiantando, ir evoluindo, para que assim nós possamos garantir um futuro melhor, com cada vez menos castigos dentro do que foi estudado aqui nesse capítulo. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos mais uma vez por esse estudo, agradecendo por essa oportunidade que de pouquinho tempo, mas de tão grande importância, para levar essa mensagem não só através de quem esteja nos escutando, mas através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, que esse estudo possa chegar através dos nossos pensamentos a todos aqueles que necessitam. Fiquem todos em paz. O estudo está no nosso blog. Fiquem todos com Deus. Assim seja, graças a Deus.